Então, galera, olá, tudo bem? Espero que todos estejam saudáveis, tranquilos nesses tempos pandêmicos, não é verdade? Hoje a gente vai dar início à compreensão da primeira lei de Newton, tá? A gente vai fazer uma revisão simples, uma revisão rápida, para a gente poder entender como é que funciona a primeira lei de Newton. Evidentemente eu vou fazer algumas referências à terceira lei, à segunda lei, porque é praticamente impossível você compreender as três leis de Newton sem conectá-las, né, umas com as outras. Não tem como você separar essas leis de Newton e trabalhar assim isoladamente cada uma delas. Então vamos começar aqui com uma coisa bem simples, o que nós chamamos de conceito de inércia. Inércia. Inércia a gente pode entender como se fosse a tendência do corpo em permanecer no estado em que estava. Mas não é qualquer estado. Se ele está parado, ele tende a permanecer parado. Mas se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Mas não é qualquer movimento. Apenas movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, essa lei da inércia, basicamente, foi uma lei enunciada por Galileu, o famoso Galileu Galilei. Só escrever o nome dele aqui. Tá aí. Então, as condições para que a inércia ocorra é repouso, velocidade igual a zero, e movimento retilíneo uniforme. Movimento em linha reta, né, com velocidade constante. Aceleração nula, não existe. Beleza? Bom, no mesmo ano que Galileu morreu, Newton nasceu. E alguns anos depois, observando essas leis de movimento, o Newton apresentou no seu famoso trabalho, né, Principia, ele apresentou algumas leis de movimento e que ficou conhecida como a primeira lei de Newton. O que vem a ser a primeira lei de Newton? Olha, a primeira lei de Newton, em primeiro lugar, ela respeita a inércia. Ela fala assim, olha, eu concordo plenamente com Galileu. A inércia é a condição que do corpo permanecer no estado em que estava. Bom, mas para satisfazer plenamente a inércia, Newton simplesmente inseriu um grande detalhe, um pequeno, mas grande detalhe. A situação precisa estar em equilíbrio. Mas como assim, equilíbrio? Olha, simples. Para haver equilíbrio, a soma de todas as forças que estão atuando na situação tem que ser zero. E não coincidentemente, só existem duas situações onde a somatória das forças dá zero. É exatamente no repouso e no movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? É complicado a gente ficar só teorizando a respeito disso. Vamos fazer algumas aplicações simples para a gente entender como é que isso funciona. Bom, acho que a aplicação menos complexa, né, que eu conheço pode ser um pêndulo em repouso. Vamos entender aqui, ó, pêndulo em repouso. Como seria? Tem aqui, por exemplo, um lustre pendurado aí na sua casa, um lustre de massa M. Aqui está o teto, bem tranquilinho aí. Bom, a primeira coisa, eu vou começar a trabalhar agora com cores diferentes para ficar mais didático, tá? A primeira coisa que a gente sempre coloca nessa situação é o peso. O que é o peso dos corpos? Peso é a força com que a Terra atrai esses corpos. Mais tarde, na segunda lei de Newton, a gente vai dar uma atenção maior como se obtém o peso corretamente. Esse peso,
ele vai fazer com que a corda que segura esse lustre, essa massa M, fique tensionada. Ela estica, fica tensionada, tá? Então, aqui, ó, vai aparecer uma tensão que responde à ação desse peso. Olha, para quem já se aventurou um pouco aí nas leis de Newton, a gente já está vendo que isso é a terceira lei de Newton já, né? A ação e reação. Mas espera lá, nós vamos chegar lá. É igual eu disse, não tem como a gente trabalhar situações com as leis de Newton de maneira isolada, né? A gente sempre tem que pensar nas três leis. Bom, a partir de agora a gente vai criar uma regrinha, tá? Eu vou combinar com vocês aqui uma regra. A regra é a seguinte: toda vez que a gente tiver uma situação que envolve vetores, um diagrama de corpos, dentro da física a gente chama isso de diagrama de corpos, tá? A gente vai passar a enxergá-lo num eixo de coordenada cartesiano, porque isso vai facilitar o nosso raciocínio matemático, beleza? Então aqui, por exemplo, passa um eixo Y. Era para estar bem em cima aqui do fio, mas é só para vocês enxergarem aí na situação que existe um eixo Y imaginário aqui, tá? E aqui, evidentemente, passará um eixo X. Bom, então a primeira regra, vamos colocar isso aqui, primeira regra. Traçar os planos coordenados tá aí. A segunda regra é a que vai fazer a diferença para vocês. A segunda regra é aplicar aqui, ó, essa condição. Beleza? Fazer a somatória de forças, o somatório, né, de forças ser nulo nessa situação. Bom, nessa situação inteira do pêndulo em repouso aí, nós temos no eixo Y 2 vetores e no eixo X nenhum. E o engraçado é que não tem nenhum vetor para ser projetado em cima de X. Então, eu tenho que respeitar a regra do seguinte: a somatória de forças em X tem que ser zero, mas não tem nada para analisar, beleza. A somatória de forças em Y também tem que ser zero. Bom, já em Y nós temos lá, ó, tensão e peso para ser analisado. Tá aqui, ó, tensão e peso. Bom, somatória de forças em Y sendo zero, eu tenho que pegar os vetores que estão lá em Y. O vetor tensão somado ao vetor peso, isso, de acordo com Newton, tem que ser zero. Mas eu percebo que o peso está apontando para um lado e a tensão para o outro. Então a tensão aponta para cima e o peso para baixo. Eles estão opostos. Então eu vou tirar esse sinal, essa notação de vetor aqui e colocar o que está acontecendo na situação, um contra o outro. Se um vai para o lado, o outro está indo para o outro, cabe uma subtração. Bom, isso é uma equação matemática muito complexa, né, galera? É só a gente passar o P para o outro lado da igualdade, ele vai com sinal trocado. Logo, tensão tem que ser idêntica ao peso aqui, pelo menos em módulo. Beleza? Então, essa foi a primeira aplicação, pêndulo em repouso. A segunda aplicação, nós vamos chamar de corpo suspenso. Corpo suspenso por ângulos iguais. Eu vou colocar iguais aqui em letras garrafais para a gente sentir o que vai acontecer aqui. Então, eu vou continuar com esse exemplo aí do lustre, tá? Suponhamos agora que esse lustre ele esteja suspenso do teto por dois fios, duas cordas, como queiram. Tá aqui meu lustre de massa M. E o ângulo que se faz com o teto
é igual para as duas cordas. Deixa eu só demarcar o teto aqui, para ficar com aquela figurinha clássica, né, que a gente encontra nos livros de física, né, nas explicações. Bom, eu falei para vocês que a gente tem que começar a aplicar algumas regras. A primeira regra é desenhar todos os vetores que se encontram nessa situação. O primeiro deles é o peso. O peso, conforme eu disse antes, ele aponta para o centro da Terra. Esse peso provoca uma reação nas cordas. Essa reação eu vou chamar de tensão. Vai aparecer uma tensão aqui nessa corda. Vou botar aqui o vetor aqui mais grosso. Vai ficar um pouco mais tosco o desenho, mas acho que vai dar para exemplificar. Então aqui eu vou chamar essa tensão aqui, como são duas cordas, de tensão 1, beleza? Aqui também vai aparecer uma outra tensão na corda 2. E eu vou chamar essa tensão, obviamente, de tensão 2. Eu falei para vocês que a partir de agora a gente tem que enxergar tudo com um eixo cartesiano, né? Então, o que que acontece? Aqui vai passar um eixo Y e aqui vai passar um eixo X. Tranquilo? Mais considerações acerca dessa situação aí. Esse ângulo alfa que está aqui, ó, e aqui também, ele reaparece aqui, ó. O desenho está bem tosco, né, galera? Mas acho que dá para exemplificar. Esse ângulo alfa está aqui, ó, bem como esse outro também aparece aqui. O caso geométrico é alternos internos, tá? Vamos fazer a projeção. Eu noto, por exemplo, que ó, o peso está em Y, eu não preciso preocupar com ele por agora. Mas as tensões T1 e T2, elas não estão nem em X nem em Y. Então eu prefiro fazer eu preciso fazer uma projeção desses dois vetores nos dois eixos, tá? Então, a projeção de T1 em X, eu vou chamar aqui de T1x, vou fazer aqui de roxinho, vou usar e abusar das cores hoje. Ó. Aqui, T1x. A mesma coisa vai ocorrer aqui, ó, em Y. A projeção de T1 em Y, eu chamo de T1y. Beleza? Vamos mudar de cor. Vamos colocar agora, sei lá, um amarelo. Isso. Mesma coisa para a tensão 2. A projeção da tensão 2 em X está aqui. Acho que amarelo não foi uma boa escolha não, mas enfim. Aqui eu teria o meu T2x. Assim como aqui, bem em cima do T1x aqui também, eu tenho o meu T2y. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vou trocar esse amarelo, tá? Eu não gostei, porque ficou pouco visível. Então, deixa eu só trocar aqui. Vou colocar uma outra cor aqui mais chamativa, azul. Né? Então, vamos lá. Ah, agora sim. Então, tá aí. Aqui eu terei o meu T2x. E aqui eu terei o meu T2y. Boa escolha. Bom, o que mais? O que mais precisa ser feito nesse desenho aí? Bom, acredito eu, mais nada. Agora é aplicar a primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton estabelece? Ela estabelece que a somatória de forças nessa situação tem que ser zero para que haja equilíbrio, para respeitar a inércia. Então, isso implica que a somatória de forças em x, por exemplo, tem que ser zero. Vamos dar uma olhada no eixo x. Eixo x tem dois vetores para a gente analisar lá. O T1x está aqui e o T2x está aqui. Bom, somando T1x, vetores, né, com o T2x, de acordo com Newton, isso tem que ser zero. Mas eu percebo que um aponta para o lado e o outro está apontando na direção oposta.
Aliás, no sentido oposto, né? T1x menos T2x, notem que eu tirei o sinal de vetor, porque agora eu já estou analisando o módulo, tá? Tem que ser igual a zero. Logo, T1x tem que ser igual a T2x. Vamos reservar isso aqui. Essa é a condição no eixo x para que a primeira lei de Newton seja respeitada. Bom, nós vamos pensar de maneira idêntica para o eixo y. Somatória de forças no eixo y também tem que ser zero. Quais são os vetores que estão no eixo y? T1y, T2y e peso. Então vamos colocar isso aqui, ó. T1y, o vetor T1y, somado com o vetor T2y, somado com o vetor peso, isso tem que ser zero, de acordo com Newton. Mas eu percebo que T1y e T2y ambos apontam para cima, enquanto apenas o peso está apontando para baixo. Olha, então vou manter a soma para T1y e T2y. Notem que eu já não estou colocando mais sinal de vetor, estou trabalhando com módulos, menos o peso, que é o único que aponta na direção oposta, está dando zero. Bom, eu vou passar esse menos P para o outro lado da igualdade para ficar mais bonitinho, né? Então T1y somado com T2y tem que ser igual ao peso. Está aí a segunda condição para satisfazer a primeira lei de Newton. Mas, veja bem, eu estou trabalhando com T1x, T2x, T1y, T2y. Esses vetores, na verdade, eles são projeções. Eles não são vetores verdadeiros. Eu preciso achar, então, quanto que vale o vetor T1, T1 mesmo, que está aqui, e T2, em função do peso. Eu não posso achar em função da projeção. Compreendem a situação? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas condições aqui para que a primeira lei de Newton seja satisfeita e vou começar a trabalhar um lado matemático delas para que a situação fique mais viável, né, em função de T1 e de T2. Como assim, Fernando? Ó, vamos pensar primeiro aqui no triângulo 1. O que é o triângulo 1? Esse triângulo aqui, ó, vocês estão enxergando um triângulo aqui? Aqui tem até um ângulo reto, ou seja, um triângulo retângulo. Olha quem cabe lá certinho, ó. Aqui não seria um T1y aqui, ó, certinho. E aqui embaixo tem um x. E eu tenho um ângulo alfa lá dentro dele. Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de triângulo 1, tá? Então para triângulo 1, só para facilitar, organizar o nosso raciocínio. Vou fazer o seno e cosseno para aquele ângulo alfa lá, que está dentro do triângulo. Então, seno de alfa vai ser igual a cateto oposto, esse cara aqui, sobre a hipotenusa, que é o T1 de verde. Então, vai ser o quê? T1y sobre o T1. Vou respeitar a legenda das cores aqui, tá? Sobre o T1. Ora, eu preciso achar T1y. Por quê? Porque T1y, ele precisa ser morto aqui nessa relação, se é que vocês me entendem. Então, T1y é igual a T1 seno de alfa. Tá aí. Já matei o valor aqui de T1y. Fiz o seno, vamos fazer o cosseno agora e vamos ver o que dá. Cosseno de alfa é igual a, vamos dar uma olhada lá, cateto adjacente, esse cara aqui, ó, sobre a hipotenusa T1. Então vai ser T1x sobre, vamos respeitar as cores, sobre T1. Logo, T1x vai ser T1 cosseno alfa. Tá aí. Matei o valor de T1x. Onde que tá? Tá aqui, ó. Beleza? Bom,
Para o triângulo 1, eu fiz seno e cosseno. Bora fazer o mesmo para o triângulo 2? Bora lá. Então, ó, para triângulo 2, o ângulo também é alfa, né? Olha aí, olha ele aqui. Ó. Ângulo alfa. Quem é que fecha lá o cateto oposto a alfa? Ó? Certinho. T2y. Olha aí. E aqui eu tenho T2x no cateto adjacente. Logo, para esse triângulo 2, eu terei seno de alfa também. É igual a cateto oposto T2y sobre T2. Então, T2y sobre, respeitando as cores, T2. Eu quero agora achar T2y. Para quê? Para matar esse cara aqui. Então, T2y é igual a T2 seno alfa. Reserva. Bom, eu fiz seno, acho que fazer cosseno é saudável, né? Então, cosseno de qual ângulo lá mesmo? Ângulo alfa, garoto. Então, ó, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, T2x, sobre hipotenusa, T2. Então, vamos lá. Ó. T2x sobre, respeitando as cores, T2. Eu preciso achar T2x. Por que eu preciso isolar T2x mesmo? Para matar esse último cara aqui. Ó. Então, T2x é igual a T2 cosseno alfa. Pronto. Achei uma relação também para isolar aquela projeção. Bom, Newton mandou eu pegar T1x e igualar T2x. Vamos ver o que é quem é quem aqui, ó. T1x é esse cara aqui, ó. T2x é esse outro cara aqui, ó. Então vamos igualar isso com isso, beleza? Então, aplicando a primeira lei, T1x tem que ser igual a T2x. Logo, T1 cosseno alfa T1 cosseno de alfa tem que ser igual a T2 cosseno de alfa também, porque os ângulos são iguais, né? Ora, se os ângulos são iguais, praticamente implora, né? Para eu dar essa cancelada aqui. Aí Newton chega à brilhante conclusão que T1 tem que ser igual a T2. Epa, fiz alguma coisa aqui, pronto. T1 tem que ser igual a T2. Então, tá aí. Ou seja, vamos ver, T1 é igual a T2. Quando os ângulos são iguais, olha aqui, alfa e alfa, esse valor de T1 de verde aqui tem que ser igual ao valor de T2 de verde. Agora, quanto vale? Que eles são iguais, a gente acabou de demonstrar. Mas quanto que eles valem? Bom, agora nós vamos pegar a segunda condição de Newton. Newton mandou pegar T1y, olha aqui, ó. T1y mais T2y igualar isso aqui ao peso. O que é T1y? T1 seno alfa. O que é T2y? T2 seno alfa. E iguala isso ao peso. Então, ó, T1y somado com T2y tem que ser igual ao peso. Logo, T1 seno alfa somado com T2 seno alfa tem que ser igual ao peso. Bom, o seno alfa agora não dá para cortar, né? Mas a gente pode colocar ele em evidência. T1 mais T2 vezes o seno de alfa é igual ao peso. Pronto. Perceberam que eu tenho... Deixa eu colocar aqui de vermelho. Perceberam que eu tenho duas equações com duas incógnitas? Lembra lá da sua sexta série? Onde você aprendeu a resolver sistemas pela primeira vez? Pois é. A partir daqui, vocês se divertem. Se eu der
ou se o exercício der, melhor dizendo, o valor de alfa, vocês calculam seno, geralmente vai ser um ângulo notável, 30, 45, 60 graus, te der o valor do peso, vocês têm condição de achar T1 e T2. Beleza? Ó, um abraço, espero que todo mundo tenha entendido e fica aí nesse canal da física aqui pra gente. E se inscrevam no canal, né? Vai que cola, né? Um abraço, galera.